Então, assim, a questão é, somos imediatistas, né, diante de uma reforma política que ela não nasceu em 2017. A gente já teve mini reforma, mini reforma, e parece que essas mini reforma não vai sair nunca, porque sempre há essa tendência de desmembrar, né, todo o projeto para discutir a posteriori, né? Então é uma questão que eu acho que nunca vai se concretizar e talvez esse imediatismo da população seja num sentido que realmente somos uma população que a gente realmente não se envolve, a gente não participa, a gente não quer saber o que acontece com o nosso dinheiro público, né? É um dinheiro nosso, mas a gente também tem tendências a nunca valorizar aquilo que é público. Até nós que somos aqui formadores de opinião, a gente tem tendência a não valorizar o que é público. Isso é uma coisa que é cultural, né? E se a gente quer modificar alguma coisa, a gente tem que partir desse princípio, começar a analisar o que está na mente, né? O que está no dia a dia do cidadão. Por que ele não participa? Por que ele não se sente representado, né, professor? Mas aí me vem uma outra questão. Como é que eu vou ter, assim, são 35 partidos, 50 na fila. 50 na fila, né? Como é que eu consigo me posicionar tão bem diante de tanta ideologia, né? A ponto de formar uma federação, né? A ponto de se formar uma federação. Porque haja ideologia, né? Então, assim, que bom que agora vai ser uma federação e que vai permanecer por um mandato, né? Que não vai ser esse formato que é totalmente prejudicial no nosso país. Em termos de coligação, eu vi, rodando esse país todo, coligações do PSDB com o PT, entendeu? Em cidades pequenas, mas existe, né? E aí a pergunta que não quer calar, né? Como? Né? Como é que existe isso? Porque realmente está aberto, né? Está tudo muito aberto, assim, isso pode, tudo isso pode. Mas quando você chama para uma reforma, essa reforma também não acontece porque ela sempre é desmembrada, porque esse assunto está polêmico demais, isso aqui, não sei o quê. E há anos a gente protela dessa forma. Esse imediatismo também vem essa avalanche de denúncias que também, eu concordo com o Felipe, é um sistema muito caótico, é um sistema corrupto e que precisa de um olhar criterioso realmente para essa reforma, né? E eu acho que a reforma mais estruturante seria no sistema eleitoral, que é onde que nasce toda a corrupção, né? É ali que se faz os conchavos para se conseguir recursos financeiros para campanhas, né? É que se consegue garantir que aquela empreiteira estará lá assegurada naquele governo. E é assim que funciona. Governo, pós-governo, é assim que funciona. Então, até quando, né? E ficou para mim uma questão que depois da rodada como é que dentro dessas 35 ideologias, então como é que partidos podem se posicionar melhor diante dessa sociedade que já não é mais uma sociedade que está passiva, já é uma sociedade que está incomodada. Então eu costumo dizer que a gente tem um pouco de incomodados. Aquele incomodado que sabe que precisa fazer alguma coisa para mudar, que somos nós, a gente sabe que se a gente não fizer nada, essa mudança não vem. A gente tem aquele grupo de incomodados que fica se debatendo e só xingando, lá, e aquele grupo de incomodados, que é a faixa mais larga, que simplesmente não quero ouvir, não quero falar, odeio política, né? E é esse grupo da faixa larga que determina a eleição por nós, diga-se de passagem, né? Então, como que a gente pode se organizar e como os partidos podem se organizar para que esse movimento aconteça na nossa sociedade e eles literalmente tenham essa adesão, né, dessas ideologias da sociedade. Qual é a sua ideologia? Qual é a minha ideologia? Né? Quais são as nossas ideologias? É isso que está em questão. Alguma pergunta?
Professor Rômulo. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, porque como aquela menção da política como nuvem se faz presente. Eu acabei de receber aqui, às 20h19, no grupo dos presidentes nacionais do partido, a seguinte mensagem, a gente discutindo sobre isso. Gente, precisamos ficar atentos nessa semana, retirar as federações flexíveis do texto. Até aí ainda vai. O problema é que tem um destaque do XXX acabando com a federação como um todo. Como o destaque é supressivo, nós é que temos que colocar 308 votos, ou seja, será difícil ganhar. Estou tentando sensibilizá-lo, mas não está fácil. Ele atribui a nós a derrota do Distritão e agora quer se vingar. Tivemos grandes vitórias até agora, manutenção do 0,5% de cláusula, que ainda ontem estava uma grande movimentação para 2000 inicial, etc. O retorno das coligações nestas eleições, a luta nessa semana não será fácil. Existem chances reais de não existirem as federações. Para poder compartilhar para vocês, né? E até para fazer um ponto, a questão da federação pode ser que ajude, mas eu não vejo como uma resolvedora. Por essas movimentações que eu visualizo internamente, ela tem se disponibilizado mais uma federação por conveniência e não por afinidade. E isso aí já desvirtua um pouquinho a finalidade dela. E a governabilidade por ela, talvez ela de fato não exista, porque cada deputado se considera uma instituição. E ele vai votar de acordo com a consciência dele. E no cenário de hoje, num balcão, às vezes, que a gente visualiza, é difícil ter peito para poder tentar, no cabresto, levar voto de deputado. Isso, às vezes, é quase que incoerente e não existe hoje algo que justifique tal forma quando não se tem uma visão radical. Então, talvez a gente precise refletir um pouquinho mais. E sobre a questão dos 272 votos do cara que foi eleito devido ao puxador de votos, a gente vê que na mini-reforma, se não me engano, de 2015, isso já começou a melhorar. A exigência de 10% mínimo de votação para que possam assumir o mandato. Então a gente vê que está maturando. Não tá, nem tudo está perdido. Tá? Pode vir aqui. Tá maturando. Alô. Matheus, Felipe, obrigado aí se dispor a bater um papo com a gente. Mas eu queria, vou até me estender um pouquinho mais do que uma pergunta simples, Matheus, mas é porque eu queria explorar um pouco os elementos que você colocou aqui. Longe de assumir aqui um pensamento evolucionista, mas eu queria comparar assim 3 momentos dos sistemas partidários. Eu trabalhei na África, lá na União Africana, né? Embaixada do Brasil cobrindo a União Africana, e a gente cobria a política de vários países. E aí a gente tem uma democracia lá na África bastante pujante, que é o Quênia. O Quênia é um país democrático. Só que no Quênia tem uma expressão que é assim: quando o partido ganha, agora é a nossa hora de comer. Então significa, quem está no poder tem tudo, e quem não está no poder não tem absolutamente nada, zero. Na Alemanha, em Portugal, na França, é o inverso disso. Quer dizer, todos os agentes políticos que estão participando do processo, por uma questão histórica, especialmente por causa da Segunda Guerra, o processo que ocorreu depois da Segunda Guerra, todos os agentes políticos se consideram corresponsáveis pelo processo todo, independentemente da posição ideológica dele, por uma guerra. Isso é causa, a gente pode discutir, mas isso é causa da destruição da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, eu considero que a gente tem um momento, não intermediário, que isso seria evolucionista, mas uma combinação de diversos fatores, que nos prejudica muito a gente fazer essa comparação com sistemas europeus ocidentais, que é o seguinte: no Brasil, a gente não tem um conjunto, uma caixinha de ideologias que se apresenta de maneira coesa e não é conveniente não a palavra, consistente, coerente, como você mesmo apontou. Mas isso não é culpa do sistema político, é culpa de um sistema cultural inteiro
que está chegando nesse momento, isso é uma leitura minha que eu faço nas minhas palestras, está chegando num momento em que está ficando cada vez mais claro que a fratura não é entre as ideologias, é entre um grupo que mantém o poder político, seja ele de qual cor, de qual partido for, um grupo que mantém o poder político, por diversos caminhos, as cúpulas sindicais chegaram até esse Olimpo político, e quem detém parte desse poder político detém uma vasta capacidade de tomada de decisão e, portanto, de capacidade de falar agora como eu. Não o seu grupo, mas a classe política. Por quê? E aí a gente tem que voltar na história. Por quê? Não o personalismo, mas o patrimonialismo. Como a gente não teve uma Segunda Guerra Mundial, essa divisão entre o Estado, entre o público e o privado, que lá na África é zero, porque o cara fala, não, ganhei a eleição, agora como eu, acabou. O nosso caso, a gente também tem esse problema. Então, não adianta muito a gente se firmar hoje em uma divisão ideológica. E é esse ponto que eu quero pegar um pouco do seu discurso. Porque o nosso problema é anterior. Quando a população perceber que a fratura não é entre esquerda e direita, não é entre os estatutos de partido, como você bem identificou, e o primeiro partido que eu entrei, eu fui por causa do estatuto, e mesmo o estatuto que era diferente, quando você chega, o tratamento é outro, porque eles têm as cúpulas partidárias, e aí isso me faz defender a candidatura russa, até para forçar os partidos a retomarem a ideia de fortalecer os seus discursos, mesmo no partido que tem um discurso diferente estatutário, a lógica é do quem manda absorve os benefícios. Essa é a lógica que comanda. Então, o que... E aí, juntando a minha avaliação com a sua avaliação... um parêntese. Na Rússia, eu fui candidato em 2010, sou pré-candidato em 2018, em 2010 veio um colega que trabalhava na Rússia, e ele pegou meu jornalzinho e viu, e eu falando, a gente tem que cortar privilégios, tem que cortar corrupção, tem que cortar favores. Ele falou assim, cara, esse jornalzinho aqui, se você entregar na Rússia, o eleitor vai olhar e vai falar assim, esse cara tá louco? Porque o russo compreende que você ganha a eleição, o russo está no Veter lá de 1928. O russo acha que quem ganha a eleição realmente tem que ter todos os benefícios do Estado. E quem perde, bicho, já era. Então, o que a gente imagina, o que eu imagino, como uma retomada para chegar um dia a gente pensar em partidos que tenham capacidade de se diferenciar. Primeira coisa, a gente necessita urgentemente de uma retomada acho que não, porque nunca houve. Uma definição muito clara do que é público e do que é privado. Isso só vai ser feito quando um novo grupo que leva esse pensamento de dentro da sociedade e sabe que esse pensamento afeta a própria sociedade para dentro dos congressos. Eu fui chefe de gabinete aqui do governador. Eu vi decisões serem tomadas a partir do ponto de vista somente do burocrata. Quer dizer, são várias repetidas vezes decisões tomadas a partir do ponto de vista do burocrata. Porque o ponto de vista do cidadão, ele não está nem ali colocado. Eu tentei levar, fui voto vencido de cada 10 discussões, eu era o número 3 do governo, de cada 10 discussões eu era voto vencido em 9. Chegou depois de um ano, claro que foi embora, né? Mas o fato é o seguinte, sem essa cunha do pensamento cidadão, e aí é um pré-ideológico, veja, porque na Alemanha, por exemplo, o liberal pleno e o socialista pleno, eles sentam na mesa e discutem soluções criativas e opostas. E algumas vezes chegam em um consenso. Por quê? Porque ambos olham um para o outro e enxergam no outro a participação no debate preocupada com a solução, a partir de pontos de vista diferentes, mas uma solução para o Estado. Aqui, qualquer um que você pegar das cúpulas dos grandes partidos, olha para o outro pensando, esse cara está defendendo isso,
porque ele está defendendo o interesse de alguém para botar no bolso, ou no seu ou no de alguém. Isso, esquerda, direita, para cima, para baixo, para o lado, para onde você quiser, o debate se dá sob a suspeição de que aquele cara está defendendo um interesse privado, de qual grupo for. E para finalizar, eu te dou o seguinte exemplo. Tanto Fernando Henrique em 1994, quanto Lula em 2003, eles tinham a faca e o queijo na mão para fazer uma reforma ampla que mexesse com os privilégios do grupo que tem privilégio. Quais são os grupos que têm privilégios? Os políticos, que é uma reforma política. Os funcionários públicos, uma reforma administrativa. Os empresários, os grandes empresários que têm isenção tributária, uma reforma tributária. Os empregados da CLT, veja, quando eu falo assim, parece até que a gente está chamando de empregado CLT de elite, mas esse CLT, ele tem mais direitos do que uma outra parte. Pense aí nas suas diaristas, do que uma outra parte, você precisa de uma reforma trabalhista, e quem tem previdência, especialmente os funcionários públicos, mas também CLT. Veja, tem uma parte da sociedade que ela não tem direito nenhum. A sua diarista, e isso eu vi uma pessoa do governo falando, eu falei, cara, é só você falar da diarista, que as pessoas vão entender. Sua diarista, se falta na sua casa aquele dia, ela não recebe nada. Nada. Então, essa pessoa, ela é a zero direitos. Sim. Essa pessoa só vai passar a ter meio direito quando todas as outras pessoas que tiverem nota 5, 6, 7, 8, 10 de direitos, tiverem um pouquinho menos. Só que para fazer isso, como eu falei aqui, você tem 5 grupos de interesse. Você só vai conseguir mexer um pouco no interesse desse grupo e no daquele se você mexer em todos ao mesmo tempo. Quando o Estado tiver legitimidade para mexer nos privilégios. Eu estou chamando de privilégio aqui, gente, mas é só diferencial na distribuição dos recursos de todos os grupos que hoje têm mais privilégios. Isso só vai acontecer quando tiver legitimidade advinda da eleição. Lula tinha em 2003, Fernando Henrique tinha em 95. Só que aí você tem uma captura do poder pelo interesse privado. Enquanto a gente não resolver o interesse privado, a gente não consegue propor para a sociedade a discussão que você traz. Que ela está num nível assim, de construção institucional um pouquinho elevado. A gente tem que, de uma forma ou de outra, eu estou tentando fazer a minha parte, de levar para dentro da instituição essa separação entre o público e o privado. Enquanto ela não existir, é impossível a gente pensar em partido forte, porque quando o partido for forte nessa situação, ele vai ser um partido forte com alguém mandando. Dinheiro público para partido. Você falou dos Felipe também. Quantidade de partidos no Brasil, a Dani também. Nos Estados Unidos são 74. Só que eles não recebem auxílio fundo partidário. Então, bicho, você pode dizer o que você quiser, você pode se separar, você pode defender as ideias que você quiser, mas você não recebe dinheiro público. Cara, vai ser partido do mastigador de folha de coca. Não tem problema, você pode fazer, só que você não vai receber dinheiro. Aqui no Brasil, por que você tem um mercado de partidos? Porque eles ganham dinheiro. Fundo partidário, dividem. Tá, e tem um partido que chegou, na sua criação, chegou a ter 38 parlamentares. Sabe qual era a troca? Você vem, a gente vai receber um fundo partidário porque você veio, eu te dou metade desse fundo partidário, metade do fundo partidário fica no partido. Então, de novo, o interesse privado em cima do naco do Estado ou do patrimônio público. Sem essa definição, todo o nosso debate sobre sistema político, inclusive, ele fica prejudicado. Só que ao mesmo tempo, e eu finalizo, ao mesmo tempo essas coisas caminham juntas. Porque ao mesmo tempo que a gente está discutindo a divisão entre o público e o privado, as disputas eleitorais estão acontecendo. E como o jogo eleitoral, quem já disputou a eleição aqui, quem já acompanhou, fez campanha, sabe que você chega, me dá seu voto, o que você vai me dar? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa fazer a separação, a gente está dentro do sistema eleitoral que está inserido nessa. Então, aí finalizo meu juro. Um caso aqui de Goiás, o cara chegou para fazer campanha, aí a pessoa falou assim para ele, olha,
O Beltrano aqui, ele está pagando R$150 por voto, que é o máximo que a legislação permite. Aqui, se fosse em Goiânia, era 250. Então você responde, né? Pode ser. Aí eu abro para pergunta. Eu concordo com tudo, sem tirar nem pôr. E eu concordo com tudo, e aí começa pelo que você falou da ideologia, que você tinha comentado também, quer dizer, se a gente parte desse cerne, e aqui eu vou primeiro pegar essa questão da ideologia, de que, como você muito bem colocou, não existem 35 ideologias. Quer dizer, eu lembro também quando eu dava aula, estava na faculdade, dava aula, eu falava assim, vem cá, perguntava para os alunos, fazia um levantamento dos partidos, colocava a nomenclatura, não entrava no mérito do conteúdo deles, mas eu perguntava, vem cá, por que existe um partido dos trabalhadores e existe um partido dos trabalhadores do Brasil? Qual é a diferença de um para o outro? Quer dizer, repito, sem entrar no mérito do conteúdo... Agora é avante. Exatamente. E aí esse é outro ponto, quer dizer, também acho que isso aí é puro marketing, porque a essência não muda, né? Então realmente não tem. Agora, em relação à separação do público e privado, eu concordo, por isso que eu falei, eu concordo plenamente. Acho que essa separação é fundamental, já diria lá o professor José Murilo de Carvalho no seu livro sobre esse assunto, quer dizer, a construção invertida dos direitos no Brasil e, consequentemente, dos deveres. E eu também concordo que, enquanto não houver essa separação, esse debate ele fica um tanto quanto prejudicado, porque eu achei excelente o que você falou, se a gente fortalece os partidos, e eu pessoalmente acho que eles devem ser fortalecidos, eles vão se fortalecer nesse sistema. Agora, como é que a gente vai mudar isso? Quer dizer, eu estou fazendo um doutorado em Direito e eu não vejo como o Direito muda isso. Quer dizer, eu não posso impor uma lei ou colocar ali uma lei ou o que for, dizendo, olha, você fulano agora vai pensar no público quando você estiver lá na Câmara dos Deputados, ou vai pensar no privado quando você chegar em casa de noite para dormir, por exemplo. Não adianta. Não é? Então, a ideia que eu tenho, quer dizer, na ideia, né, uma perspectiva que eu tenho, é de entender ou buscar entender qual é o papel do cidadão nesse processo. E o cidadão no processo, eu digo, em 2 ou 3 sentidos. Quer dizer, eu diria em primeiro lugar, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, qual é o papel do cidadão, ou qual é a responsabilidade até, eu diria, do cidadão, quando a gente olha do ponto de vista dos mecanismos formais já existentes. Quer dizer, uma ação popular, por exemplo. Não é? Ou seja, o cidadão se dando conta disso. Mas esse é um foco. O outro foco é o cidadão participando politicamente, mas por outros meios que não a questão eleitoral. No ano passado eu fiz uma pesquisa e a conclusão, era uma pesquisa com algumas questões objetivas ali, e tinha a ver com isso, quer dizer, uma das questões lá colocava nesse sentido. Qual é o seu entendimento sobre o seu direito político? E assim, 90% das pessoas acharam que o direito político é lá em outubro eu apertar meia dúzia de botões, tecla verde confirma, eu fiz minha parte. E aí eu chego no terceiro, quer dizer, aí no segundo ponto, como o que a Gabriela e os demais fazem aqui, isso é um tipo de participação, para fomentar essa ideia da separação, como você falou, do público e do privado, para esclarecer as pessoas. E aí chega no terceiro ponto, que aí é bem individual, digamos assim, que é a gente parar para pensar e pensar sobre essa questão de uma visão um pouco mais coletivista. Quer dizer, aqui não é querer ser utópico nem nada, mas é inegável que a gente vive em coletividade.
E se eu vivo em coletividade, eu preciso ter um mínimo de preocupação com essa coletividade mínima que seja para além da minha família. E aí também, quer dizer, aqui, de novo, não é dizer que é melhor ou pior, mas dá para perceber claramente quando a gente vai morar fora, que ali, devido a todo o processo histórico que já foi citado, inclusive, existe essa preocupação. Quer dizer, eu não estou dizendo, obviamente, que o cidadão europeu é melhor do que o cidadão brasileiro, não é isso, mas há uma certa preocupação maior com a coletividade e com coisas minúsculas. Quer dizer, quando a gente está no metrô em Lisboa e eu vou descer a escada rolante, eu não vou ficar do lado esquerdo da escada rolante se eu estiver parado. Por quê? Porque se eu fico parado do lado esquerdo, vai vir um português, vai me empurrar e vai continuar descendo com pressa. Por quê? Porque o lado esquerdo é para quem quer descer ou subir, literalmente, as escadas. Quem quer ficar parado na escada rolante, fica do lado direito. E aí você chega lá e a pessoa bate no seu ombro e fala alguma coisa para você e você fica, pô, o português é grosso. E isso não só em Portugal, isso em outros lugares também da Europa. O europeu é grosso. Não, é você que está errado. Então, isso é uma coisa mínima, mas que é natural. Por quê? Porque você tem que pensar que a pessoa que está com mais pressa, no metrô, ela vai querer descer rápido e ela precisa ter espaço para descer rápido. Então, isso é um exemplo minúsculo dessa preocupação. E veja, eu não estou dizendo que com isso, a pessoa que fica do lado direito da escada é um santo, não é isso. Mas é uma preocupação com essa questão da coletividade. Um outro exemplo que eu quero dar aqui. Leitura de luz, de água, de gás. O funcionário da empresa vai na sua casa, bate na sua porta e vê lá o númerozinho e tal. Se você não estiver em casa, tem duas opções. A primeira é a empresa faz uma estimativa, mas eles pedem explicitamente para que você, que é o morador da casa, que eles avisam antes. Olha, que 2, 3 dias à tarde, segunda-feira à tarde, no período da tarde ou da manhã, enfim, vamos passar para fazer a leitura. E tem o papelzinho colado na porta. Se você não estiver em casa, deixe a sua leitura na porta de casa. Quer dizer, a pessoa, sabendo que não vai estar lá, o que ela faz? Ela vai lá, anota o número e põe. E a empresa pega aquilo e pronto. Porque parte-se do princípio de que o indivíduo está sendo honesto, de que o indivíduo está sendo correto na indicação daquilo que ele consumiu. E ninguém vai lá depois para verificar se foi ou não foi. Quer dizer, você pode fazer a indicação, inclusive, é engraçado, a empresa de água especificamente, ela coloca, claro que com outras palavras mais bonitinhas, mas ela diz, se você não quer o cara enchendo o seu saco lá para ver a leitura, entre no nosso site e indique quanto você consumiu. Ponto. Então, outro exemplo, e aí eu termino aqui também, bem rapidinho. Em Berlim, por exemplo, não tem catraca no metrô. E não tem catraca no metrô por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque se espera que o cidadão pague o seu transporte. Então você compra o ticket, aí você valida o ticket dentro do metrô ou dentro do bonde, né, do elétrico na cidade. Esse é o motivo. E o segundo motivo é que se você for pego por um fiscal sem o seu ticket validado, você é obrigado a pagar uma multa na hora de 95 euros, o que dá quase R$400 nos dias de hoje. Então, as pessoas vão lá e compram o seu ticket, tem fila para comprar. Aí eu pergunto para vocês, com base nesses 3 exemplos, talvez o da escada rolante nem tanto, mas será que os outros 2 exemplos seriam viáveis aqui no Brasil? Ou seja, aí é a questão da consciência que as pessoas têm para a separação entre público e privado, e que do ponto de vista jurídico, que é o que eu tenho estudado, eu não vejo muita solução, para ser muito sincero. É a questão, eu acho, mais social e dessa formação com mais tempo, como você colocou. E eu concordo, sem isso, esse debate jurídico acaba ficando, não estéril, porque você tem de mirar lá na frente para tentar conseguir um mínimo, mas ele acaba ficando um pouco esvaziado. É o que eu penso. Por aqui, então. 3 pontos que o Rômulo citou que me chamaram a atenção. O primeiro deles, com relação à pluralidade partidária.
O segundo deles com relação à questão do eleitor. E o terceiro dele, ele é pré-candidato a deputado federal, então eu quero convidar para ele poder ser pré-candidato lá no meu campo de atuação, depois a gente conversa melhor. Mas, voltando para o ponto do eleitor. Tem um deputado amigo meu, que ele é de Roraima, deputado federal por lá. Ele fala que vai propor a maior delação premiada da história, que é a delação do eleitor. Ele vai colocar um microfone, vai colocar uma câmera e vai pedir voto. Normal. E quando ele for pedir voto, ele vai delatar o eleitor, porque ele vai ter o pedido de gás, ele vai ter o pedido do emprego, ele vai ter o pedido disso, o pedido daquilo, etc. e tal. Então, tá aí qual que é a imagem também distorcida que às vezes a gente tem com relação à candidatura, ao candidato, pura e simplesmente, né, às vezes criminalizando demais, mas com aquela velha máscara da hipocrisia, achando que está tudo bem ali do lado do eleitor. Com relação ao pluripartidarismo, eu fiz um ensaio muito rápido à luz de todas as constituições desde a de 1891. E eu percebi que em todos os momentos em que houve um enfrentamento ao pluripartidarismo, a gente se aproximou ou estabeleceu regimes, sem entrar no mérito, enfim, autoritários, ou seja, a gente promoveu ao enfrentar o pluripartidarismo o enfrentamento da democracia, de certa forma. Então, eu acredito que essa criminalização da política canalizada aos partidos políticos e principalmente por meio dos grandes partidos direcioná-la para pequenos e médios é uma grande contradição, até porque pequeno partido, grande parte deles não tem acesso a espaço de poder e naturalmente ali eles não conseguem operar a máquina, como é popularmente dito, no meio, né? E uma outra questão é com relação à conveniência eleitoral, que é a coligação para o tempo de televisão, para o espaço da montagem da chapa, etc. e tal, uma verdadeira engenharia política. Muitos criticam e direcionam novamente isso à sopa de letrinha da quantidade de partidos políticos. Mas a gente tem que entender que o país, o nosso país, ele é muito plural, é muito grande, né? Continental. Então é difícil realmente a gente ter uma decisão verticalizada, porque a nossa sociedade, a nossa base principalmente nos municípios, ela não tem a clareza, digamos assim, o pensamento ideológico, aí entrando no aspecto que o Matheus citou, que realmente existe essa fragilidade, e o que a gente vive hoje é uma engenharia por conveniência local, que eu não estou falando aqui que isso é errado ou ilegítimo, até porque é amparado pela legislação. Mas o que acontece é que, por essa pluralidade, por essa dificuldade de se fazer aí, talvez, uma verticalização de alinhamento ideológico da majoritária, da nacional até a base da municipal, é que às vezes a gente vê essas contradições. Realmente é difícil de se engolir como que há uma coligação entre o PT e democratas num certo município. O PT e o PSDB, PCdoB tem. PCdoB foi um dos principais partidos articuladores aqui da eleição do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Então, realmente, esse tipo de consistência, de debate, de estrutura ideológica, faz com que a gente tenha o reflexo na formação de engenharias eleitorais, eu vou chamar dessa forma, para a busca e ocupação do espaço de poder e exercício ali do plano de governo ou o que quer que seja. Então, eu sempre bato na mesma tecla. A criminalização da prática política, ela não deve ser direcionada, primeiro, ao ator político puro e simples. Depois, a quantidade de partidos políticos. E, em terceiro ponto, a isenção do cidadão. A verdade é que precisa ter
uma maior atenção, maior acompanhamento a práticas republicanas e estimulá-las e promover o enfrentamento a essas práticas não republicanas. Mas como que a gente vai fazer isso? Melhorando a legislação, principalmente respeitando essa legislação e, terceiro ponto, estimulando a participação popular. Só para complementar, uma vez eu estava lá no norte, estava palestrando, e aí eles me designaram, era véspera de campanha, para falar sobre como fazer uma campanha sem recurso financeiro. Amei, né? Aí eu falei, gente, tá aí, vamos lá. Sabe um detalhe que as pessoas não se atentam para isso? Aí respondendo um pouco o que o Felipe falou sobre o candidato lá que fala que vai grampear os cidadãos. É que é o seguinte, a gente não se programa para se candidatar. Para mim, isso é um planejamento de curto, médio e longo prazo. Entendeu? Você não consegue fazer uma campanha, a não ser que você esteja muito abonado de dinheiro, uma campanha em cima da hora, 2 meses, 1 mês e meio perto de uma eleição. Esse é o mecanismo que eu acho que talvez os partidos começassem a pensar. E a outra questão que também foi levantada nessa palestra, porque eram vários candidatos já, inclusive, e aí falou assim, poxa, mas todo mundo procura a gente para doar o leite e o pão. Cabe a você dar uma resposta consistente. Falou assim, você quer que eu pratique uma corrupção, que eu continue assim dentro de um sistema? Talvez também seja esse o caminho para que modifique esse status quo, né? Porque a gente é dado a sempre a ter umas desculpas, as desculpas enquadradas de um sistema brasileiro, né? Mas a gente não consegue fazer o básico a gente não consegue fazer. O que eu posso fazer dentro deste meu quadrado em que eu posso falar para a minha faxineira, né? O que eu posso falar para uma pessoa que ainda não tem a total essa consciência que a gente tem, mas o que a gente pode fazer para modificar isso? E eu acho que cabe muito a esse sistema, né? Essa eleição. Primeiro pensar que é um projeto de curto, médio e longo prazo. Você não vai se eleger se você não estiver pensando isso, né? Com uma previsão mínima ali. A outra coisa é realmente se planejar, né? Trabalhar com pessoas que vão fazer essa campanha em rede com você, entendeu? Para que isso se concretize.